Boa tarde, meu nome é Júlia Ramos e nesse trabalho vamos apresentar sobre CAD/CAM aplicado às próteses sobre implante. Os componentes do meu grupo são Ana Heloísa Viana, Ana Luísa Garcia, Bruna Campos, Enzo Pipino, Gabriela Brandão, Gébeda Monteiro, Isaac Bona, Joe Mason, Matheus Freitas e eu. Primeiramente, vamos falar sobre as indicações. A principal indicação do CAD/CAM é a estética. Inicialmente, a maior preocupação em relação ao implante era ser durável. Hoje em dia, sem dúvida, os pacientes querem que seja durável e estético, sendo que a estética ganha cada vez mais proeminência. O CAD/CAM consegue atender essa demanda de maneira mais eficiente, pois será algo feito personalizado para o paciente. O sistema CAD/CAM produz restaurações de alta qualidade, com resistência mecânica, adaptação marginal, estética e saúde dos tecidos moles. As restaurações produzidas com essa tecnologia apresentam qualidades semelhantes e até mesmo superiores às restaurações produzidas pelas técnicas convencionais. Independente do material confeccionado, podemos indicar os sistemas personalizados por CAD/CAM quando precisamos compensar a angulação do implante. Assim, vamos ajustar o pilar ao implante e não ao contrário. Melhorar o perfil de emergência. Definir um contorno gengival mais estético. Quando os eixos verticais do implante e da coroa não coincidem. Situações protéticas não satisfatoriamente atendidas pelos pilares pré-fabricados, quando exigências anatômicas e estéticas não podem ser garantidas. E quando precisamos de um planejamento com exatidão da localização ideal do implante e visualização do resultado reabilitador final. Vou falar então um pouquinho das vantagens. Melhor reprodutibilidade e precisão dimensional, menor tempo de confecção, possibilidade de utilização de novos sistemas cerâmicos mais resistentes, confecção de restaurações totalmente em cerâmica, que possuem estética superior quando comparados às metalocerâmicas produzidas pelas técnicas convencionais. De acordo com alguns autores, as vantagens da tecnologia elas são visíveis. Ocorre redução do tempo de produção, o processo de fabricação é controlado por computadores com alta precisão, ficando menos sujeito a erros humanos. Os softwares aponta erros do preparo que podem ser corrigidos antes da confecção da peça, a possibilidade de utilizar novos materiais cerâmicos que se destacam por suas propriedades mecânicas superiores e, caso necessário, é possível recriar a peça rapidamente, pois os modelos digitais podem ser armazenados, assim como o planejamento digital da peça. Outro fato muito importante, uma das vantagens, é que essa tecnologia CAD/CAM, ela permite um controle de qualidade a nível micrométrico, o que é de grande importância, especialmente em infraestruturas de próteses parafusadas sobre implante, pois essas exigem mais precisão de adaptação do que as próteses cimentadas sobre dentes ou implantes, já que o cimento facilita na passividade da peça. Bom, o escaneamento de implantes e componentes apresentam grande eficácia. São peças perfeitamente adaptadas sobre as fixações. Assim, o processo de escaneamento intraoral pode resultar em menos passos clínicos, ou seja, uma menor possibilidade de distorções. Mas em determinados casos, há necessidade do uso de produtos, tipo sprays, que reflitam a luz emitida e capturada pelos scanners, com o objetivo de gerar a imagem CAD. Estes sprays podem resultar em uma fina camada que vai gerar uma desadaptação da restauração final, podendo ser então uma maneira contraindicada. Contraindicações: preparos subgengivais. Preparos subgengivais não podem ser digitalizados por câmeras intraorais, sendo necessária a realização de moldagem convencional e digitalização do modelo de gesso. Estruturas menores que 1 mm. As menores pontas utilizadas durante o processo de usinagem possuem 1 mm de diâmetro. Sendo assim, não devem existir estruturas no preparo que sejam menores do que 1 mm, pois não será possível reproduzir essas estruturas durante a fase.
Os sistemas CAD/CAM clínicos ou laboratoriais possuem algumas limitações e fatores que podem afetar a precisão da adaptação. Dentre eles, podemos citar limitações de uso de alguns softwares usados para desenho das restaurações, assim como limitações do hardware utilizado, como a câmera, o equipamento de escaneamento e as máquinas de usinagem. O material que será escaneado também pode apresentar vantagens e limitações de acordo com o processo escolhido. Seguindo aqui falando sobre as limitações e desvantagens, podemos citar a dificuldade do escaneamento em preparos subgengivais e até mesmo em componentes protéticos. Isso acontece pela dificuldade do scanner chegar a essas áreas que são mais escondidas. Também é importante dizer que o sistema de escaneamento utilizado vai influenciar no resultado final. Os sistemas que utilizam, por exemplo, escaneamento por contato apresentam uma má qualidade da imagem gerada e não são capazes de reproduzir adequadamente superfícies retentivas proximais, com menos de 2,5 mm de largura e com mais de 0,5 mm de profundidade. Da mesma forma que as estruturas subgengivais vão apresentar uma dificuldade de cópia, essas áreas retentivas e estreitas, com morfologia oclusal complexa e áreas de sulcos retentivos, irão apresentar uma dificuldade de reprodução, pela mesma lógica dos preparos subgengivais que eu citei acima. Essa dificuldade do scanner chegar até essas áreas mais escondidas, mais retentivas, vão influenciar na cópia adquirida com esse procedimento. Outra coisa importante seria dizer que a experiência do clínico e dos técnicos de laboratório são de suma importância para o planejamento do caso e que o fator humano vai influenciar diretamente no resultado final, visto que algumas decisões são tomadas pelo operador. Não é só o sistema que faz tudo. O fator humano é muito importante. Por exemplo, em alguns casos, em alguns programas, pode-se alterar o espaço interno de cimentação, visto que depende do material e do tipo de preparo que esse dente possui. Então, o tipo de preparo, o tipo de material utilizado, tudo isso vai influenciar no planejamento do caso. Então, é muito importante que a gente tenha um profissional com treinamento adequado, com toda essa parte por trás, Daí que vem também a parte do investimento desse laboratório ou desse consultório, dessa clínica. É um outro fator que tem que ser investido, é um investimento grande, com capacitação dos profissionais, com equipamento e tudo isso para conseguir dar um tratamento bom para os pacientes. Muito bem, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até mais.